Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai tentar, mas de todas as formas possíveis, ok? De todas as formas que vocês imaginarem, falar sobre o meu segundo livro favorito da vida, tá bom? O primeiro é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse aqui acho que seria, sem dúvidas algumas, o meu segundo livro favorito da vida, que é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Gente, isso aqui é espetacular, ok? O que acontece? Não, eu não li recentemente, pelo amor de Deus, não sou uma máquina de leitura a esse ponto, não. Eu comecei a ler esse livro aqui no dia 27 de agosto de 2019. Só pra vocês terem ideia. E eu terminei no dia 5 de fevereiro de 2020, tá bom? E eu só comecei a gravar, desculpa, os vídeos aqui pra vocês, tá bom? Eu voltei novamente em 2020, em 2021, assim, com grande, né? Enfim, é, rotineiramente, enfim, com mais perspicácia e tudo mais. Eu só comecei em 2021. Então, assim, foi um espaço muito grande ali para pensar sobre essa obra e tudo mais, e também para pensar sobre como eu iria fazer esse vídeo. Isso aqui não vai ser uma resenha sobre a obra, não vai ser um vídeo análise, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para conversar de uma forma um tanto complexa sobre essa grande obra da literatura brasileira. Essa daqui, sem dúvidas algumas, se não é o melhor livro da literatura brasileira, o melhor romance da literatura brasileira, sem dúvidas algumas ficaria em segundo lugar ali, depois do Dom Casmurro. Mas creio eu que essa daqui, de fato, é a grande obra da literatura brasileira mesmo. Isso aqui é praticamente uma epopeia, tá bom? Do nosso Brasil. Aliás, tá certo? Esse livro aqui é considerado por muitos críticos também como uma das grandes epopeias da literatura brasileira, né? Se eu não estou enganado também, esse aqui foi um livro publicado na década de 50, né, em 1956. É porque eu não pesquisei quando eu gravei esse vídeo. Eu fiz questão de não pesquisar muito no Google para não interferir na minha interpretação. Então eu não assisti nenhum vídeo do YouTube e não assisti e não li muita coisa no Google, tá bom? As únicas coisas que eu li no Google foram alguns resumos para conseguir saber aqui em que direção eu iria contar para vocês um resumo sobre esse livro. Porque eu praticamente, quando eu terminei a leitura desse livro na primeira vez lá, eu fiquei, meu Deus, não tem como resumir esse livro para vocês, ou dizer um pouquinho sobre ele para, sabe? Porque são tantas coisas, tantos detalhes, tantas sub-histórias e histórias e tudo mais, que acaba dificultando na hora de contar para vocês do que se trata essa história. Mas pelo que eu percebi aí, existe um segmento ali que as pessoas seguem mais, né? E vai ser o segmento que eu vou usar aqui para não dar spoilers. Não se preocupe, eu não vou dar spoilers nesse vídeo. Se bem que não vai estragar a sua experiência de leitura se eu der alguns outros detalhes ali da obra. Mas vai ser um vídeo que eu vou tentar ali, tá bom? Trazer a base do livro ali sem acabar interferindo na sua experiência de leitura do Grande Sertão Veredas, tá bom? Esse livro aqui é um retrato, inclusive, da própria visão de Guimarães Rosa, né? Quando eu paro para pensar no Guimarães Rosa, eu penso em um ser humano, em um escritor que, sem dúvidas algumas, conseguia representar tão bem a vida na sua literatura, né? Conseguia entender a vida tão bem. Na verdade, talvez ele não entendesse absolutamente, mas ele acredito que tenha sido um dos únicos a chegar tão perto na compreensão humana, na compreensão da vida. Esse livro aqui retrata perfeitamente isso, né? Isso aqui é um colosso, minha gente, literalmente. É um livro que não tem começo e não tem fim, na minha opinião, porque se você ler esse livro aos 20 anos, daqui a 40 anos, você, sem dúvidas algumas, vai ter uma interpretação completamente diferente de trocentos textos, trocentas frases e de uma visão completamente diferente dos personagens dessa história, porque tem sempre a acrescentar na vida do leitor, tá bom? Seja ele imaturo ou seja ele maturo, tá bom? De fato uma filosofia da vida, tá bom? E Guimarães Rosa sabia fazer isso perfeitamente, né? Como ele mesmo coloca aqui, né, no subtítulo desse livro, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho. É isso. Pois bem. Esse é o Guimarães Rosa. Então vamos lá. Vou tentar me pegar aqui, pelo menos, tá? Do que é que se trata essa história. Eu também li os textos de apoio para me ajudar okay, nesse vídeo aqui, dessa ediçãozinha aqui. Em 2019 ou em 2018, eu não sei exatamente, esqueci a data. Mas lançou-se essa edição aqui física, né? Não tenho ela, infelizmente, mas enfim, lançou essa edição física com mais de 150, 200 páginas de textos de apoio de trocentos especialistas da área. Eu acho bacana, eu achei perfeito fazer isso, porque é o seguinte, eu acredito que um leitor de menos bagagem como eu, por exemplo, consegue entender mais o texto através desses textos de apoio. É claro, sem interferir, né, na experiência de leitura ou na compreensão. Eu acho bacana
exatamente nesse livro ter tanto texto de apoio para, digamos que, refrescar nossa memória e conseguirmos pensar mais acerca do texto de Guimarães Rosa. Então eu achei muito boa a ideia e essa edição é incrível, tem mais de 200 textos de apoio, é incrível, realmente é fantástico. É a melhor edição do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas aqui no Brasil. Eu vou tentar pegar o que eu consegui aqui da história sem estragar a experiência de leitura de vocês. Então vamos lá ao resumo do que é que se trata a história, depois a gente passa para umas análises ali meio inexperientes, digamos assim, né? Aqui é um livro que irá nos contar a história de um jagunço. Na verdade, um jagunço logo já na terceira fase da vida, né, numa fase de reflexões mais sobre o que viveu, né? É um jagunço que se chama Riobaldo. Olha o nome do jagunço. Pois bem, ele já está ali na velhice, praticamente, né? Ele vai receber uma visita em sua casa, né? É uma visita de um doutor. A gente não vê falas desse personagem aqui na história, pelo menos eu não vi. Mas nós conseguimos ver aqui que esse doutor ele é muito importante para o manuseamento dessa história, né? Porque há uma comunicação entre eles, mas é praticamente mais um monólogo, mais uma narrativa só narrada mesmo pelo personagem principal, que é o Riobaldo, ok? Então o Riobaldo vai contar a história da sua vida a esse visitante que está ali, né, de passagem na sua casa, tá bom? Só que ele já vai dizer logo a ele que vai precisar de 3 dias para contar a sua história, porque geralmente quem aparece ali naquela casa dele, naquela região para conhecê-lo e tudo mais, demoram ali 3 dias para, enfim, saber do que é que ele passou e tudo mais. Uma coisa bem interessante que temos que lembrar aqui é que o doutor, ele, né, o visitante, ele é uma pessoa mais estudada que o Riobaldo. Ele é uma pessoa culta, digamos assim. Isso é um fato bem interessante, isso é um detalhe muito bem interessante ao decorrer da obra, ok? Mas enfim, o Riobaldo vai contar ali a sua infância, a sua adolescência, a sua vida adulta, até chegar nessa fasezinha aqui. Então, nós poderíamos classificar esse livro também como um romance de formação em diversos pontos, principalmente na construção do Riobaldo aqui. Pois bem, então o personagem vai ali contar a sua história a esse interlocutor ali. E ele vai dizer, né, que quando a sua mãe morreu, por exemplo, ele precisou ir lá para uma fazenda onde mora um personagem chamado Celorico Mendes. Tem muitos personagens aqui, eu precisei anotar alguns ali, tá? Celorico Mendes. Celorico Mendes, tá certo? Deu a oportunidade dele conhecer ali as pessoas que moram naquela região ali. Então ele vai, tá bom? Conseguir conhecer um personagem que vai ser muito importante na trajetória de vida dele, tá bom? Até para o pertencimento dele. Ele vai conhecer um personagem chamado, anotei também, Joca Ramiro. Então, Joca Ramiro ali é um líder, né, de um grupo de jagunços, né? E ele vai acabar entrando nesse grupo, onde não só Joca Ramiro está, mas tem outros personagens, como Hermógenes e Ricardão. Gente, é Ricardão, exatamente. Enfim, então ele vai entrar nesse grupo ali e ele vai reencontrar uma pessoa que ele viu lá na sua adolescência, que ele conseguiu, digamos que ele tem a imagem desse ser humano, né, desse adolescente, muito dentro de si, né, porque eles precisaram, né, passar ali por um rio, né, o Rio Janeiro, algo do tipo, enfim, para o Rio São Francisco, né, em Sergipe. Gente, eu moro em Sergipe, então eu sei exatamente que rio é esse. O que é que acontece, tá certo? Aqui em Sergipe, nesse rio São Francisco, né? Ele é um rio muito tumultuoso, ele é um rio, inclusive, que é perigosíssimo, né? Porque ele tem muitas correntezas, né? Inclusive, o ator famoso, né? Morreu, né? Nesse rio, né? Que fez o velho Chico, né? Mas o que acontece? Então, ele precisa passar, né? Esses dois personagens que encontra, né? Que se chama... anotei o nome do personagem também, gente, pelo amor de Deus, não anotei. Mas eu me esqueci do nome do personagem agora. Juro pra vocês. Mas enfim, o que acontece? De qualquer forma, o nome dele, o verdadeiro nome dele aqui na história se chama Diadorim. Então esses dois personagens precisam passar ali desse rio para o rio São Francisco. Só que esse rio é muito tumultuoso, é um rio, enfim, que é perigosíssimo e eles conseguem passar. Então isso já diz muito, isso nós podemos fazer uma alusão aqui, pelo que os críticos falam, né, e eu concordo, ao que vai acontecer com esses dois personagens aqui na história. Vocês me entenderam? Faz bem. Então, é isso. Ele reencontra esse personagem nesse grupo agora na vida adulta, né? Que diz pra ele que não se chama aquele nome antigo que eu esqueci agora ao gravar esse vídeo, infelizmente, mas que tem um nome, que o seu nome verdadeiro se chama Diadorim.
Esse também é um nome que tem também uma significação ali por trás do texto, né? Pois bem. E aí, né, ele reencontra esse Diadorim e nós iremos encontrar ali esse bando. Aqui no livro, tá bom? O narrador deixa muito bem claro, né, que é o Riobaldo, que bando é esse, né? Inclusive, ele vai ali, tá certo? Descrever pra gente as pessoas desse bando. Eita, eu vou dizer aqui pra vocês quais são. Olha, viver é muito perigoso. Essa seria ali uma frase muito clássica também do livro. Aí a descrição é a seguinte: viver é muito perigoso, querer o bem com demais força, de incerto jeito. Pode já estar sendo se querendo mal por principiar. Esses homens, todos puxavam o mundo para si, para o consertar consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas de um seu modo. Montante, o mais supro, mais sério, foi Medeiro Vaz. Aí ele vai começar a descrever as pessoas desse bando, né, desse grupo ou dos outros grupos, as pessoas que moravam naquela cidade, poderíamos dizer assim, né, nesse sertão, né. Vai dizer que um homem antigo, seu Joãozinho bem, o mais bravo de todos, ninguém nunca pôde decifrar como ele por dentro consistia. Aí vai citar aqui o Joca Ramiro, grande homem príncipe, que é o líder desse grupo a qual ele pertence, né, o Riobaldo. Era político. O Zé Bebelo, que ser político, mas teve e não teve sorte. Raposa que demorou. Soco Candelário se endiabrou por pensar que estava com doença má. Ele vai dizer aqui, Titão Passos era o pelo preço de amigos só por via deles, de suas mesmas amizades. Foi que tão alto se ajagunçou. Antônio Dó, severo bandido, mas por metade. Grande maior metade que seja. Andalécio, no fundo, um bom homem de bem, estouvado, raivoso em sua toda justiça. Ricardão mesmo, queria era ser rico em paz, para isso guerreava. Só o Hemógenes foi que nasceu formado Trig e assassino. Achei isso interessante, ele já começa a situar ali esses personagens logo nas primeiras páginas do livro, né? Então, esse ali, né, esse grupo, são esses daí, né, constituído pelo Joca Ramiro, que é o líder, o Hemógenes e o Ricardão. Só que assim, eles precisam enfrentar aqui, em um dado momento, um inimigo deles ali, né? Que se chama Zé Bebelo, que é o inimigo deles ali. E em um dado momento aqui, né, o próprio Riobaldo vai conseguir ali captar esse personagem, mas como Riobaldo é uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem pena de matar, digamos assim, ele só mata se for necessário, então ele vai dar uma chance para esse personagem, né? Ele vai levar esse personagem aqui, né, o Zé Bebelo, para, tá bom, o Joca Ramiro ali, para decidir o que é que ele faz. Eles decidem, tá bom, que não vão matar ele, mas que querem que ele vá embora dali, e porque enquanto aqueles jagunços, né, aqueles líderes ali, quer dizer, aquelas pessoas que participam do grupo de Joca Ramiro viverem naquela região, eles vão precisar ir embora. Eles não têm que aparecer ali, senão ele vai morrer. Só que alguns vão se conformar com isso, acharam pesado ali né, o atributo dele e tudo mais, não gostaram nem um pouco e vão se rebelar contra Joca Ramiro, tá bom? Inclusive vai matar Joca Ramiro, tá bom? Só que mais tarde na narrativa vai descobrir que Joca Ramiro é pai de Diadorim. E aí complicou as coisas, porque o personagem aqui principal, Riobaldo, que é quem narra a história, vai querer se vingar, né, do Zé Bebelo e da sua band, né? Por ter matado ali o Joca Ramiro. E o Diadorim também, inclusive, né? Só que eles vão descobrir mais tarde também que, tá bom, esse grupo aí, né, que matou o Joca Ramiro, foi um grupo que fez ali meio que um pacto com o diabo, né? Um dos integrantes do grupo ali fez um pacto com o diabo. Então, o Riobaldo vai ter a mesma ideia de fazer um pacto com o diabo ali, de tentar, pelo menos, né? Essa cena acontece de uma forma duvidosa aqui na história, deixar entreaberto se aconteceu ou não um pacto, de uma forma meio que até onírica, né? De uma forma um tanto que até lírica, muito lírica, poética, e dá a ideia que foi mesmo um devaneio, um sonho aqui no final mesmo. Mas vamos pensar que esse pacto aconteceu porque o próprio Riobaldo, no outro dia, ele amanhece diferente, ele tem jeitos diferentes e ele muda mesmo, né? Até as características dele também mudam um pouco. E não só para bastar, o próprio nome do personagem já não vai ser mais Riobaldo, vai ser outro aqui na história. Então essa transformação aqui, podemos dizer que aconteceu, entre aspas, né? Pois bem. E é isso. Iremos acompanhar aqui na história esse amor que Riobaldo tem por Diadorim. Ele se apaixona por Diadorim, é o amor da vida dele, né?
E iremos acompanhar também a vingança que esses dois personagens e que o grupo em que esses personagens estão ali estão para se vingar do Zé Bebela e da sua banda que matou ali Joca Ramiro, que é o pai de Adorim. Só que assim, gente, tantos detalhes e tantos outros personagens aqui na história que aparecem, tanta coisa, que eu só consegui de fato contar isso pra vocês, enfim, porque senão esse vídeo ia ficar mais confuso do que já está. Mas foi o que deu pra contar ali, tá certo? Existem muitos fatores nesse livro que tornam ele de fato muito especial. Além da construção dos personagens, além da construção da narrativa, é uma narrativa lotada de arcaísmos, é uma narrativa lotada de neologismos, é uma narrativa lotada de trocentas outras coisas que tornam um empecilho para um leitor. Eu acredito até que quem for ali do Nordeste, como é o meu caso, eu moro em Sergipe, eu nasci, né, em Alagoas, mas, né, vivo em Sergipe aqui. Enfim, tá bom? Para quem nasce ali em Sergipe ou no Nordeste mesmo, vai ter muito mais facilidade de quem mora no Sul, no Sudeste ou algo do tipo, porque essa é uma narrativa que tem assim expressões que algumas pessoas aqui, né, do Nordeste conhecem mais afinco, né, ou não conhecem porque tem muita coisa antiga que já entrou em desuso, mas de qualquer forma ainda assim é um prato cheio porque, enfim, o leitor nordestino vai ter muito mais facilidade para entrar na melhor, ou eu acho, né, que seja a melhor obra da literatura brasileira do que um leitor que não seja nordestino. Mas ainda assim, não vai ser, digamos assim, em grande desvantagem, porque ainda assim a maior parte das expressões aqui é muito difícil de serem entendidas mesmo, ok? Não tem jeito. Tem coisas aqui que, meu Deus do céu, que é complicado. Mas e é isso. Só para vocês terem ideia, eu imagino como deve ter sido difícil traduzir esse livro aqui para outro país. Porque, meu Deus, aliás, eu nem sei nem se isso se conseguiu, né? Porque, Jesus amado, tantas expressões aqui que são muito próprias do Brasil e das nossas regiões mesmo, né, do Nordeste, que eu não sei como foi que conseguiram fazer. É assim, um estudo da língua nordestina mesmo, em diversos momentos aqui. Pelo amor de Deus, tá certo? O livro já começa de uma forma difícil. Eu vou só pegar para vocês verem, tá bom? O começo desse livro e vocês vão ficar, o que é isso? Mas enfim, vamos lá, ó. Ó, nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Então assim, gente, o livro já começa de uma forma que você já pensa, meu Deus do céu, onde é que o autor está situando a gente, né? Pois bem. É isso. Só vou contar isso da história mesmo, não quero dar spoiler. Eu vou pegar os textos de apoio aqui, alguns trechos que eu deixei grifado na minha primeira leitura, né? Até para comentar com vocês. A começar pelos textos de apoio aqui, né? Que eu anotei alguns detalhes importantes. Vamos lá. Sobre a linguagem desse livro, né, o Paulo Ronay, né, escreveu um texto de apoio que está colocado nessa ediçãozinha aqui, que se chama Três Motivos em Grande Sertão Veredas. Ele vai contar aqui acerca da linguagem seguinte. A linguagem condensada, elíptica, regional e individual ao mesmo tempo, embora dentro da linha dos livros anteriores, impõe ao interesse um período de adaptação. E é exatamente isso. Quando você começa a ler esse livro, é um pouco difícil de você se adaptar àquela história. Então eu diria que geralmente os leitores, né, aí da internet, eles costumam dizer que a partir de mais de 100 páginas você já começa a entender mais o livro, né? Porque você já começa a se adaptar mais à história, à linguagem do autor, você já se acostuma. Eu acredito que a partir de mais de 70, 80 páginas mesmo, você já começa a conseguir pelo menos entender ou se acostumar com o que é colocado aqui, tá? Com a linguagem do Guimarães Rosa, tá? Ele vai dizer acerca do título. Esse título aqui ele tem trocentas metáforas e tudo mais, né? Grande Sertão, ponto veredas, né? Ele vai falar o seguinte, ó, acerca do título, tá? O sertão acaba tendo toda a confusa e tumultuosa massa do mundo sensível, causa ilimitado de que só uma parte ínfima nos é dado conhecer, precisamente a que se avista ao longo das veredas, tênues canais de penetração e comunicação. Assim, o sinal entre os dois elementos do título teria valor adversativo, estabelecendo a oposição entre a imensa realidade inabrangível e suas mínimas parcelas acessíveis, ou, noutras palavras, entre o intuitivo
e o conhecível. Que maluco, né? Mas é difícil de entender esse título aqui. Mas o Grande Sertão, gente, de uma certa forma ou de outra, seria os sentimentos, seria a alma humana, seria o Brasil de uma certa forma, né? Seria o sertão mesmo, né? Porque é dado que o sertão tem tudo, tem todos os elementos, né? Que compõem, né? Enfim, para se conhecer a alma humana, né? Por causa que o sertão, ele já é um lugar difícil, né? As suas estradas são complicadas, né? Enfim, seca, tudo mais. Então, assim, o sertão já é um lugar complicado. Veredas, né? Esses caminhos difíceis, né? De adensar esse grande sertão. É um título complicado de se entender, nem eu entendi completamente esse título, mas ainda assim deixa leque para várias interpretações, se você parar para pensar, né? É um título que você pode até olhar e dizer, poxa, é um título até simples, né? Grande Sertão, Veredas, mas que traz toda uma subjetividade, todo um contexto aqui bem bacana, tá? Muito bacana mesmo. Mas, enfim, a questão do Fausto, né? Nas cenas do Pacto Fáustico, por exemplo, que o Riobaldo faz, é uma cena bem aqui, digamos que onírica, né? E você de fato lírica e poética, e você não sabe exatamente se aquilo aconteceu. Mas ali, né, o Guimarães Rosa se baseia ali mesmo, tá bom? No Pacto Fáustico da literatura, né? Você tem ali o início, né? Lá, a lenda lá, sei lá quantos anos atrás, depois vem o Goethe também, né? Que escreveu dois tomos ou 3 tomos do Fausto. E depois você tem o Thomas Mann, que escreveu o Doutor Fausto. É dito aqui que ele se inspirou, tá bom? No Doutor Fausto, né? E fez ali um seu Fausto sertanejo. Então esse é o nosso livro que tem ali o Pacto Fáustico do Brasil, né? Isso, maluco. Eu anotei também, tá certo, algumas coisitas aqui sobre a questão do diabo, porque grande parte da história aqui, tá bom, digamos que o eixo, muitas vezes a base aqui é sobre se o diabo existe ou não existe, né? Se o diabo está entre a gente, se o diabo está, ele vai além do plano ali espiritual e tudo mais, e está na Terra, no plano da realidade mesmo, né? Ou ainda assim, o que é o diabo, né? E como ele se conecta com a gente. Aí vai falar aqui uma frase muito interessante. O diabo, isso está na página 26 dessa edição. O diabo existe e não existe? É uma pergunta. Dou dito. Abre enúncio essas melancolias. O senhor vê, existe cachoeira? E pois, mas a cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando, o senhor consome essa água ou desfaz o barranco. Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Maluco, né? É um livro que é o seguinte, é composto assim o livro inteiro, com essa linguagem mesmo. Você já tem que se acostumar com esse tipo de linguagem. Mas enfim, eu anotei também outros textos aqui em que ele vai falar sobre ele mesmo, né? Sobre o Riobaldo, né? Porque ele está falando ali com esse interlocutor, mas em diversos momentos ele fala sobre si mesmo. Então ele fala o seguinte, ó, isso está na página 30 dessa edição. Sou só um sertanejo nessas altas ideias, navego mal. Sou muito pobre, coitado. Inveja minha pura é de uns conforme o Senhor, com toda leitura e suma doutoração. Então ele já diz ali que o doutor ele tem muito estudo, né? Não é que eu esteja analfabeto. Soletrei anos e meio, meante cartilha, memória e palmatória. Tive mestre Lucas no curralinho, decorei gramáticas, as operações, regras 3, até geografia e estudo pátrio. Em folhas grandes de papel, com capricho, tracei bonitos mapas. Então, assim, é dito aqui também que ele aprendeu muita coisa ali quando ele se mudou também. Ele teve muitas aulas, inclusive, né, sobre algumas coisas. Ele não é analfabeto. Ele sabe ler, ele sabe entender ali as palavras e tudo mais, tá? Ele gosta, inclusive, até de ler, né? Então, é uma pessoa quase estudada também, né? Tem essa fasezinha aqui que eu adorei, olha. Sertão, o senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias, Deus mesmo, quando vier, que vem armado. E bala é um pedacinhozinho de metal. Gente, lindo, né? Essa é a escrita do Guimarães Rosa. Ó, esse daqui, ó. O senhor mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior é o que a vida me ensinou. Isso que me alegra um montão. E outra coisa, o diabo é as brutas.
Mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeira. Dá gosto. A força dele, quando quer, moço, me dá um medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho. Assim é um milagre. Então, assim, para ele até aqui, se você for parar para pensar, Deus é uma certeza, o diabo não. O diabo é uma incerteza, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho, né? A própria ideia de diabo é confusa, né? Pois bem. Página 40 dessa minha edição aqui, ele vai falar ali uma coisa muito interessante. Eu até ri nesse momento, né, sobre a questão que a esposa dele tá ouvindo, né? E lembrando que sim, isso aqui é um romance praticamente. Não é um romance homossexual, mas sim, por se tratar aqui de Adorim ali, né? É um homem no início da história, dá a entender que são dois homens que se amam muito, né? E ele vai falar ali sobre Diadorim, sobre a relação que ele tem com ele, né? E ele vai ter vergonha da esposa que mora ali na casa com ele, né? De ouvir, né? Ó, veja só. De mim, pessoa, vivo para minha mulher, que tudo, modo melhor, merece e para a devoção. Bem querer de minha mulher foi que me auxiliou. Rezas dela, graças. Amor vem de amor, digo. Em Diadorim penso também. Mas Diadorim é a minha neblina. Agora bem, não queria tocar nisso, mas Diotinhoso chega? Mas não tem um porém. Pergunto. O senhor acredita, acha fio de verdade nessa parlanda de com o demônio se poder tratar pacto? Não, não é não? Sei que não há. Falava das favas, mas gosto de toda boa confirmação. Vender sua própria alma? Invencionice falsa. E alma o que é? Alma tem de ser coisa interna supremada, muito mais do de outro, e é só, muito mais do de dentro, desculpe, e é só, do que um se pensa. Ah, alma absoluta. Decisão de vender alma é afoitez vadia, fantasiado de momento, não tem obediência legal. Então assim, tá bom? Você vê a própria incerteza do personagem, a própria dúvida dos personagens, uma música passando, mas enfim. E a dúvida de que o diabo existe ou não existe continua mesmo quando você termina de ler esse livro, né? Porque a vida, né, ela é assim, né? Você não sabe de tudo, né? A única coisa de fato que sabemos é que um dia todo mundo vai morrer, né? Isso um dia a gente morre, né? A única certeza da vida é a morte, né? Aqui na página 45, olha. Quase que a gente não abria a boca, mas era um delém que me tirava para ele. O irremediável extenso da vida, né? As coisas que levam a gente a fazer escolhas, né? As coisas que levam a gente a seguir caminho, né? O que é essa coisa da vida, né? Essa quase essa quase espiritualidade, essa coisa além que nos leva, né, a viver, né? Isso é interessante, né? Ele vai chamar como o irremediável extenso da vida, né? O irremediável extenso da vida. Que lindo, né? Mas esse é o Grande Sertão Veredas. Tem outros textos aqui que eu anotei também, ó. A questão também da confiança dos personagens também é muito colocada aqui na história. Vou pausar o vídeo aqui, tá, gente? Bom, desculpa, tá bom? Apareceu uns homens aí, tá bom? Pra pegar uma coisa aqui em casa, eu tive que parar ali o vídeo. Mas enfim, eu separei outros textos também. A questão dos nomes do diabo aqui. Aparecem vários nomes para descrever, para definir o diabo, né? Olha, por exemplo, e as ideias instruídas do Senhor me fornecem paz, principalmente a confirmação que me deu de que o tal aqui é o diabo, de que o tal, com o T maiúsculo, o tal não existe. Pois é, não? Uma pergunta. O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo, o galhardo, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxô, o temba, o azarape, o coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, o dubá-dubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, o sem graça. Ó, são várias palavras aqui para descrever, né, definir o diabo. Aí ele fala, pois não existe. E se não existe, como é que se pode se contratar pacto com ele? E a ideia me retorna. Isso é interessante. Agora sobre Diadorim, ó. Deixa o mundo dar seus giros. Estou de costas guardadas a poder de minhas rezas. De amar, de amo. Relembro Diadorim. Minha mulher que não me ouça. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Ó, página 57. Abracei Diadorim com as asas de todos os pássaros.
Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria, se bem. Então assim, ele jurou vingança mesmo, ó. A lembrança dela me fantasiou, fraseou, só face de um momento. Feito grandeza cantável, feito entre madrugar e amanhecer. Que lindo, gente, que lindo. Que lindo. Que escrita, né? Tem um trechozinho aqui que eu anotei na primeira leitura sobre a guerra. Para quem sabe, eu fiz vídeos sobre a guerra também, sobre 2 livros que se passam ali na Guerra Civil Espanhola e tem essa questão das batalhas, da dificuldade mesmo, né? E de como você é outro a partir da guerra. Aí ele fala sobre a guerra no meio da jagunçagem, né? A guerra naquele meio ali. Aí ele fala o seguinte: mas digo ao Senhor, atirei minhas vezes, aí tomei ar. O senhor já viu guerra? Ele pergunta ao interlocutor. Mesmo sem pensar, a gente esbarra e espera. Espera o que vão responder. A gente quer porções. Demais é que se está. Muito no meio de nada. A morte, a coisa que o que era achou e bala. Que qual agora não se podia mais ter outros lados. Agora era só gritar ódio, caso quisesse. E o ar se estragou, trançado de assovios de ferro metal. O senhor ali não tem mãe, não vê que a vida é só brabeza. Revém ramo cortado de árvore, aí e o comum que cavacam poeiras e terras. Digo ao senhor, dou conversa. Aquilo era a guerra, né? Que é a guerra no meio da jagunçagem, não é isso, minha gente? Somos outros quando estamos de frente com os nossos inimigos, né? Com as pessoas que odiamos de uma certa forma, né? Somos outras pessoas, né? E o Grande Sertão traz muito essa coisa do outro. Quem é o outro? Quem é o diabo? Quem somos nós e quem é o outro? É um conhecimento intenso de nós e do outro. E isso torna esse livro muito especial. As suas filosofias, a filosofia da vida, né? Tem coisa mais linda do que compreender a vida, mas ao mesmo tempo tem coisa mais triste do que entendê-la, sabe? Grande Sertão Veredas. Ó, outra coisa também é que esse livro tem muita filosofia. João Guimarães Rosa, ele era praticamente um intelectual, né? Quando esse livro aqui foi publicado, muitos autores, inclusive, ficaram surpresos, né, com a escrita e com, né, eu diria que toda a filosofia de Hegel e diversos outros, Platão e tudo mais, que ele coloca nesse livro. Esse livro aqui tem muito conhecimento intelectual do próprio Guimarães Rosa, sobre, enfim, sobre a vida mesmo, né? Sobre o tempo, sobre o existir, sobre o não existir, sobre o se colocar, sobre o não se colocar, sobre em que espaço do tempo estamos vivendo, para onde vamos, o que vem, o que não vem, quem é o diabo, quem é Deus, entendeu? Sobre as relações humanas, sobre tudo isso, enfim. Então tem muita filosofia nos textos. Então esse livro dá aquela coisa da interpretação mútua, né? Da interpretação diversativa, né? Onde você entende agora esse ponto aqui, mas daqui a um tempo você não entende, né? A sua interpretação muda, né? E é isso, só vou falar disso aqui agora. O problema é que tá grande o vídeo, eu queria ler alguns textos de apoio para vocês também. Eu vou pausar aqui para procurar alguns. Bom, o Benedito aqui, alguma coisa, tá certo? Dentre um dos textos de apoio aqui, fala sobre a questão da linguagem, né? Da questão de como Guimarães Rosa, ele brinca com, né? Ele faz um jogo com a sua linguagem, né? Existe muito aquela questão do esperado e do não esperado dentro da linguagem do Guimarães Rosa. Essa coisa de você não esperar, né? Inesperar, digamos assim, não sei se as palavras existem, mas enfim, o que está por vir nessa narrativa também torna ela especial. Os personagens aqui, eles estão, né, de frente um com o outro em diversos momentos, e a linguagem também está de frente com o leitor em diversos momentos, porque o leitor, ele, ao embarcar naquela linguagem, ele vê palavras que ele não entende, ele tenta adensar em um texto completamente difícil, né? Uma vereda mesmo, né? O texto de Guimarães Rosa, ele foi feito propositadamente a ser dessa forma para que o leitor entenda que a vida não é fácil, para que o leitor entenda que entender a vida não é fácil, entender o outro não é fácil, entender a nós mesmos também não é fácil. Então, essa dificuldade extrema da linguagem também diz muito sobre a obra.
Ok. Então, essa é a dificuldade do texto de Guimarães Rosa, tá certo? Achei isso incrível a forma que. Agora eu vou ler, tá bom? O texto de apoio, porque eu acabei falando e não falei, né? Ó. A astúcia do passado reproduz-se nas ciladas da narrativa em permanente balanceio. O sujeito narrador voltando-se para a linguagem, né? A todo momento, né? Quem narra aqui na história é Riobaldo, que volta-se para a linguagem, né? Olha, a cada momento preso às palavras e a cada momento fazendo ver através delas o que não pode ser narrado, mas só poeticamente mostrado. Olha, a dialética do falado e do escrito na tensão do relato oral dentro do texto condiciona a passagem da mímese à poesia. O que acontece, tá bom? Muito do que é colocado na narrativa do Guimarães Rosa, do que é colocado aqui no Grande Sertão Veredas, é difícil de ser narrado, difícil de ser entendido também, só que nós temos que parar para pensar que são lembranças, né? E são lembranças que foram muito fortes para o Riobaldo, são lembranças que foram muito fortes para... o que ele viveu foi algo muito forte, né? Seja o amor por Diadorim, seja as guerras ali e tudo mais, e em diversos momentos da narrativa, o próprio personagem fala da dificuldade de contar o que não pode ser contado, só pode ser vivido, porque no final das contas também, viver é muito perigoso. Então, tá certo? Essa dificuldade de você dizer aquilo que só pode ser sentido, entende? Que nem a ideia do amor platônico, né? Se você parar para pensar também, né? É quase isso que esse texto quer falar aqui, ou é isso, né? Porque são textos bem complicadinhos. Vou ver se eu acho outro texto de apoio aqui, tá? Alguns críticos aqui também da obra, tá bom? Vão citar ali sobre a questão do lugar de tempo em que o personagem está, né? O Riobaldo está nesse momento presente aqui da narrativa, relembrando o que já aconteceu. Então, é a narrativa, né, que tem essa questão da rememoração, né? E temos que lembrar também que o personagem, o interlocutor, ele também está fazendo perguntas que não são tão colocadas, não são colocadas, né, na narrativa, né? Por isso que é difícil de até dizer que tipo de narrativa é esse livro. Mas o personagem faz perguntas ali, e essa pergunta, de certa forma, faz ali ao Riobaldo, e então ele vai tentar responder relembrando as coisas do passado. Então, o espaço do tempo em que o personagem sentiu aquilo ali, tá bom? Naquele momento, é bem diferente de hoje, porque ele pode sentir aquilo ali, tá bom? Tudo aquilo, a paixão, todas aquelas ações, todas aquelas guerras, tudo que aconteceu na história aqui, as ações, né, dos personagens, ele pode sentir aquilo nesse espaço de tempo aqui de uma forma diferente daquele momento que ele sentiu e tudo mais. E isso torna também esse tipo de narrativa aqui, uma narrativa um tanto que intensificadora, né? Intensa, né? Porque o personagem pode também se perder em diversos momentos. Então é uma busca constante do que aconteceu e também é uma busca de um constante do que pode acontecer se caso ele não consiga relembrar aquilo, né? Aquilo pode doer o personagem, né? Coisa, né, filosófica, né? Tem um texto aqui bacana que fala sobre essa questão da linguagem. Trata-se, com efeito, de uma busca expressiva que, indo sempre além do meramente dado, por vezes beira a paródia de si mesma. Tal a vigilância consciente com que acompanha e revê o já cristalizado, revirando-o pelo avesso, mediante o ímpeto inventivo que deve refazer as formas linguísticas banais e desgastadas em novas refacções e descobertas. Isso aqui é louco, né? É difícil de entender. Mas a questão da inovação. Guimarães Rosa é um inovador. Guimarães Rosa é aquele tipo de autor realmente que sempre está inovando, né? Você se surpreende com o que ele coloca a cada palavra, a cada frase, a cada texto, né? E essa inovação do autor, tá bom? Diz muito sobre o seu próprio texto, digamos assim, né? Então, quando você lê esse livro, a própria narrativa diz muito sobre a sua própria narrativa, né? Mímese por mímese, né? Enfim, não sei se falei certo, mas enfim, é isso aí. Vou ver se tem outro texto de apoio aqui. Ia ser difícil escrever isso aqui, mas vamos lá, tá certo? Se você está assistindo, aumente, tá bom? Aí o volume, ok? Porque eu não sei se eu vou conseguir entender isso aqui também. Então, eu entendi algumas coisas aqui, eu vou dizer a minha interpretação, tá? Olha, saiu aqui, mas enfim. Diante do mar, abrem-se duas possibilidades para o narrador. Diria ainda o pensador alemão, ou ele assume a posição do poeta épico, que dá margem, recebe serenamente os ecos das ações do mundo marítimo. Ele é aquele que recolhe o que o mar atira à praia.
aquele que apenas repousa como povo que no poema épico descansa depois do dia de trabalho para ouvir, sonhar e colher, ou é o romancista que se arrisca na travessia solitária e muda do mar. Né? A questão de como o romancista lida com as passagens aqui, com as ações aqui, com o cenário, com os cenários aqui. Né? Isso, ó. O romancista, apartado do povo, se concentra no indivíduo em sua solidão. Vou repetir novamente. Ó. O romancista, apartado do povo, se concentra no indivíduo em sua solidão. Ó, concentra-se na experiência individual de um homem que não pode falar exemplarmente de suas preocupações, que não pode dar nem receber conselhos, pois escrever um romance significa descrever a existência humana, levando o incomensurável ao paroxismo. Né? Aquela coisa de que você não sabe o que é a vida, né? Você deixa aquilo de uma forma, né, como um paroxismo mesmo, né? Nas contas, né? Aquela dualidade no final das contas, né? A própria dualidade do bem e do mal, né, na vida. Né? Pois bem, aquilo que não tem medida, a medida do impossível. A perda das normas e das certezas de como viver exatamente o que torna o viver muito perigoso. Né? Essa frase é muito dita aqui na história. Né? Esse viver muito perigoso pode ser as incertezas da vida, né? Os caminhos que a vida te leva, né? O bem e o mal, né? Como você lida com isso. Né? A dificuldade de entrar nos caminhos certos e mesmo entrando nos caminhos certos, o que é que você vai encontrar nesses caminhos, né? O viver muito perigoso. Ó, eu me perdi. Se faz presente no romance. Essa insuficiência é que se torna um fato justamente no romance de aprendizagem ou formação, que deixa ver sob esse aspecto o modo de ser fundamental do romance como gênero, voltando-se para o indivíduo segregado que perdeu a dimensão do bem viver, a garantia baseada na sabedoria, a dimensão épica da verdade, fundada na experiência comunitária, o romance dá as costas para as tradições épicas que tão pouco ele pode alimentar é forma escrita ligada ao livro e ao desenvolvimento moderno na imprensa. Meu Deus do céu. Mas o que acontece? O que acaba acontecendo também em Grande Sertão Veredas, pelo que eu entendi aqui, é a questão da maturidade dos personagens no meio comunitário, né? Da forma como lida com essa maturidade dos outros, né, personagens, a sua própria maturidade, porque o Riobaldo aqui, ao descrever essa história de vida, já é outro ser humano, né? Ele até fala, né, de Adorinha, a minha neblina, né? Mas assim, tá bom? Ele pode ter uma visão diferente da vida nessa outra fase da vida aqui, né? Isso então, essa coisa matura mesmo das fases aqui dos personagens, né? Essa formação, essa formação de aprendizagem que que eles passaram aí na vida, tá bom? E é isso, temos que lembrar também que até o próprio Riobaldo, logo no começo da história, quando descobre que está apaixonado por Diadorim, ele fala que esse é um amor torto, né? Aquele amor, como é que está acontecendo? Isso não pode acontecer, tá entendendo? E aí tem aquela questão também até do casamento arranjado que ele tem com a outra personagem lá que mora numa fazenda que também é quase rica, algo do tipo, acredito que também pertence ali a jagunços e tudo mais. E é isso, esse vídeo já está quase longo ali, né? Tá longo. Tentei conversar com vocês sobre Grande Sertão Veredas. Isso aqui é um livro, minha gente, é um colosso da literatura brasileira, é uma epopeia, tá bom, da literatura brasileira, do brasileiro, tá bom? É tido por muitos também como os 100 melhores livros da literatura brasileira. E é um livro que faz com que você entenda mais a vida, né? Com que você se entenda também, né? É um livro complexo que aborda muitas coisas na vida, né? E o mais impressionante é como o Guimarães Rosa conseguiu colocar tudo isso na sua literatura, né? Eu faço parte daqueles leitores que, sem dúvida, se fosse mandar uma carta para Guimarães Rosa, né? Eu mandaria uma pergunta apenas, né? Um símbolo da pergunta, né? Porque eu não queria resposta alguma dele, porque ele já me deu todas as respostas que eu poderia buscar no Grande Sertão Veredas, né? E essas respostas me tornam um ser humano melhor e ao mesmo tempo dificulta a minha estadia nessa vida, né? Isso. E aí? Viver é muito perigoso. O diabo existe ou não existe, né? O redemoinho, né? O diabo no meio do redemoinho ou algo do tipo. Que livro para emocionar, para fazer você refletir, para fazer você pensar, para fazer você viver mais, né? E tudo que encarrega a gente, né, nós, para a vida, né, para o viver perigoso, para o viver com os outros, para o viver dentro de nós mesmos, né?
Esse é um livro que muda a perspectiva do leitor moderno, mudou a perspectiva dos leitores contemporâneos, continua mudando vidas e mudando outras perspectivas, mudando outros posicionamentos. É um livro que ele vai além do entender. Esse é um livro que está mais no se colocar ou está mais no incerto das coisas, né? Porque a incerteza já começa no próprio final do livro e no começo do livro, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta aí embaixo e, por favor, use os meus links também, caso você se interesse pelo livro, né? E caso nunca tenha lido Grande Sertão Veredas, recomendo começar por Grande Sertão Veredas, que é uma das melhores obras que eu já li na minha vida. É uma obra que modifica o nosso pensar, que modifica o nosso viver. E, sobretudo, é uma obra que não tem limites, porque eu acredito que ninguém tem limites, nem eu e nem você, no final das contas. Né? Qual é o limite da vida? O bem e o mal? O ódio e o bom? Enfim, tá bom? Dá o seu joinha também, tá? Nos vemos no próximo vídeo.